Filosofia moderna, contratualismo. Gente, vamos dar continuidade aí aos filósofos contratualistas. Contratualismo, que é o tema que a gente vem vendo aí nas últimas aulas, né? Bom, gente, dentro dessa categoria contratualistas, nós vimos dois autores, John Locke, em primeiro lugar, e depois Thomas Hobbes. Hoje nós vamos ver o terceiro autor contratualista, que é o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é diferente dos dois anteriores, tá? Especialmente do Hobbes. Ele faz uma contraposição forte ao Hobbes, tá? Então vamos começar a dar uma olhada no Jean-Jacques Rousseau, autor importante, tá? E um autor que eventualmente pode cair no seu exame seletivo, tá? E vamos começar do início, né? Vamos retomar a discussão central dos contratualistas, que é a mesma para os três autores, tá? Hobbes, Locke e Rousseau estão discutindo a mesma questão. E qual que era essa questão comum, gente? A questão comum é contrato social. Então, temos aqui nessa imagem um gráfico que mostra o argumento, né? O objeto que está sendo discutido entre esses autores. Temos, em primeiro lugar, um estado de natureza, tá? O jeito que os homens vieram ao mundo, o comportamento dos homens no seu estágio inicial, no seu estado primitivo, no seu estágio quando chegou ao mundo. É o estado de natureza. Tá? Depois que as sociedades vão se desenvolvendo, os homens vão se desenrolando, eles passam a viver de uma forma mais complexa, eles passam a ter que se organizar, eles passam a ter que, eles constroem cidades, eles passam a viver em grandes grupos, tá? Então, para isso, para esse viver em grupo, é preciso que se estabeleça um contrato social, ou seja, um conjunto de normas e regras e leis que servem para legitimar e justificar a organização das sociedades humanas, tá? Então é esse o campo da discussão que esses três autores estão transitando. A gente viu que para o Hobbes, o estado de natureza do homem, o homem no seu estágio natural, ele é perverso, ele é violento, ele é competitivo, ele quer se sobressair aos demais. Os homens, no seu estágio primitivo, eles estão em eterno conflito, em eterno combate. Só os fortes sobrevivem, oprimem os fracos. Isso é o Hobbes. Né? E aí, o Hobbes vai dizer o seguinte, ó, os homens, para eles amenizarem as tensões e a violência que é natural deles, tem que ter um governo forte, um rei forte, né? Que é a ideia do Leviatã. O Leviatã é o rei. O rei cumpre o papel do Leviatã, que é aquele monstro marinho que causa pânico nos peixes menores, né? Na verdade, não causa pânico, causa medo, receio. Ao mesmo tempo que esse monstro, ele tem o poder de devorar os peixes pequenos, ele também acaba por cuidar desses peixes pequenos, né? Porque se os peixes pequenos todos passarem a odiar o Leviatã e se juntarem, o monstro vai ficar sem nenhuma sustentação. Então, para o Hobbes, o rei, a monarquia absolutista do período moderno, que é o período que esses autores vivem, né? Séculos 16, 17, 18, é preciso ter uma monarquia forte. Isso é o Hobbes falando. Mas a aula de hoje não é sobre Hobbes, a aula de hoje é sobre Rousseau. Só que é bom a gente saber como é que funciona o Hobbes, porque o Rousseau vai falar o contrário. O Rousseau vai falar o seguinte, ó, o homem, no seu estágio natural, do jeito que veio ao mundo, ele não é competitivo. Ele não é violento por natureza, vai dizer o Rousseau. Vamos entrar aqui no Rousseau? O Rousseau vai dizer o seguinte: o Rousseau, para os homens, são bons por natureza. A natureza humana é boa. Os homens são cooperativos uns com os outros. Eles são felizes, eles vivem em harmonia, de uma forma mais harmônica, de uma forma mais, não é aquela coisa também.
mas os homens vivem de uma forma mais cooperativa, eles tendem a colaborar uns com os outros, porque se eles ficarem se matando, eles vão ser presas fáceis dos animais maiores, das intempéries, dos obstáculos da natureza. O homem tende a não sobreviver, por isso que ele precisa se formar comunidades. E para eles viverem em comunidade tem que ter uma certa harmonia entre eles. Tá? Então o Rousseau parte de um princípio diferente, um princípio de que o homem é bom por natureza. Tá? Rousseau, gente, Rousseau nasceu em 1717 e vai morrer em 1778. Portanto, ele viveu, o grande pai, ele viveu o meio do século XVIII ali, né? Uma boa parte do século XVIII. E esse período aí do Rousseau, ele é marcado por fortes críticas. Lembra do movimento iluminista, os iluministas? Os iluministas faziam fortes críticas ao regime absolutista monárquico, aos reis. Em 1789, a gente vai ter a Revolução Francesa, gente. Lembra da Revolução Francesa? 1789. Foi é um marco que divide a época moderna da época contemporânea. E os revolucionários franceses, eles andavam, né? Se você pegar lá o Robespierre, Danton, né? Os grandes líderes da Revolução Francesa, eles andavam com um livro do Rousseau no bolso. Então o Rousseau foi inspirador para a Revolução Francesa, tá? Porque o Rousseau também ele fazia fortes críticas aos reis, à igreja, ao clero, às autoridades. O Rousseau era profundamente, para sua época, um pensamento profundamente crítico, tá? E aí o Rousseau vai dizer o seguinte, ó, o homem ele não é competitivo nem violento por natureza, como o Hobbes está querendo fazer vocês acreditarem. Ele é bom, livre e feliz. Tá? Acontece que essa natureza humana vai se corrompendo aí ao longo do tempo, né? E ela vai se corrompendo ao longo do tempo, o homem vai esquecendo dessa natureza cooperativa e harmônica dele. E para o Rousseau, uma das raízes dessa corrupção do homem está na propriedade privada. Então, desde que um sujeito resolveu construir uma cerca e se apropriar de um pedaço de terra e falar que essa terra é dele, né, construiu uma cerca e falou, isso aqui é meu. Os outros homens vão dizer o seguinte, como assim é seu? Quem disse que é seu? Por que é seu? Nós chegamos ao mundo e o globo, o planeta Terra estava assim. Ninguém disse que aquilo é de quem, isso é de um, isso é de outro. Né? Então o Rousseau vai dizer o seguinte, ó, essa ideia de propriedade privada aí é que desagrega os homens, porque se todo mundo vivesse de forma comunitária da terra coletiva, todo mundo ia ter alimento, todo mundo ia ter moradia, todo mundo ia ter as necessidades básicas para sobrevivência. Né? E não é o que acontece, o Rousseau está falando, ó, tem gente que não tem casa, tem gente que está sem teto, tem gente que morre porque não consegue se proteger do frio, não consegue se proteger dos animais, não consegue se alimentar porque não tem terra para plantar. Então, enquanto tem pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, não é possível a sociedade viver de forma harmônica. Então a propriedade privada está na raiz dos males. Por isso que o Rousseau vai causar uma profunda ojeriza por parte das elites francesas. Né? E posteriormente, ao longo do século XIX, ele vai autores como Marx, por exemplo, os anarquistas como Proudhon, Owen, né? Esses autores anarquistas, libertários, todos eles vão simpatizar muito com o Rousseau. Né? Então o Rousseau vai ser um autor que vai ser muito associado ao campo da esquerda, né? Da esquerda política. E o Rousseau vai dizer o seguinte, ó, o desentendimento entre os homens, a miséria dos homens, tá ali nesse momento aí que o homem disse que aquele pedaço de terra é dele. Tá? Porque para Rousseau o homem nasceu livre e por toda parte ele encontra ferros, ou seja, encontra grilhões. Então, a sociedade que se construiu, ela vai agrilhoando o homem, vai prendendo o homem. E isso não está certo. Né?
Bom, gente, mas e com relação ao contrato social? O que o Rousseau diz sobre isso? Bem, o Rousseau vai dizer o seguinte, ó, o contrato social, esse pacto entre sociedade e governantes, entre governantes e governados, aqueles que exercem o poder de governar um país, uma nação e o resto da sociedade civil, esse contrato social ele tem que garantir a liberdade civil, né? Então, o Rousseau ele é meio que um dos pais dessa ideia de liberdade civil, que é muito vigente no texto da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição da França depois da Revolução. Né? A ideia é de que a liberdade é fundamental, né? E ela tem que ser garantida através das leis. As leis não podem prender os homens. As leis têm que garantir a sua liberdade. Né? E o Rousseau vai dizer o seguinte: o homem já perdeu a sua liberdade natural, porque ele nasceu livre, ele nasceu harmônico, em paz, foi se corrompendo por conta da propriedade privada, e agora as leis, o contrato social tem que fazer um exercício de fazer o homem resgatar um pouco dessa liberdade natural, que ele nunca vai conseguir de volta, porque ele já vive numa sociedade muito complexa. Mas as leis têm que, pelo menos, garantir a liberdade civil, né? Criar regras dentro da sociedade que permitem que ele seja livre ao máximo possível. E o que é ser livre ao máximo possível dentro de uma sociedade complexa? O Rousseau vai dizer o seguinte: ser livre dentro de uma sociedade complexa, as leis têm que garantir que a vontade geral seja respeitada, ou seja, a vontade da maioria dos homens. Tá? Não é a vontade de 6, 7 famílias, não é a vontade de 8, 9 clérigos, é a vontade geral do cidadão comum, aquele cidadão comum lá que constitui 92% da população francesa, né? E constitui a massa dos trabalhadores, braçais, os camponeses, tá? Esses sim formam a maioria das pessoas. E qual que é a vontade geral dessas pessoas? As leis têm que garantir a vontade geral, ou seja, da maioria das pessoas, tá? Portanto, Rousseau ele é um profundo defensor da democracia, né? O Estado civil, né, a sociedade e o governo dos países têm que ser democráticos, com respeito pela vontade geral. A vontade geral do povo é a vontade soberana. Tá? E caso as leis estejam infringindo essa liberdade dos homens, resistir é um direito. Tá? Rousseau vai dizer o seguinte: o homem tem o direito de resistir. Quando as leis não estão cumprindo com o seu papel de garantir a liberdade dos homens, nem respeitando a vontade geral, o povo deve resistir e deve se opor a esse governo que governa para poucos. Tá? E, então, se a sua liberdade, a sua vida estiverem sendo ameaçadas e os governantes não estiverem respeitando essa vontade geral, o povo tem que se unir e resistir. Tá? Porque, ó, o senhor vai dizer o seguinte: o que vale para o rico, o que vale para as elites, tem que valer para o camponês. O tratamento não pode ser diferente, os homens são iguais. Tá? Os homens eles têm que ser tratados iguais, a lei tem que ser igual para todos, independente da sua condição de nascimento, independente do bairro que você mora, da sua cor, do seu gênero. Todos os homens são iguais, portanto, garantir a liberdade de todos os homens é um dever do Estado. Né? E se ele não cumprir isso, nós temos que resistir. Não é à toa que Rousseau, quando começa a falar essas coisas, ele vai comprar muitos inimigos, gente, muitos inimigos. Tá? E vai ficar, por outro lado, como um autor de referência para muitos outros também do século XIX, que vão desenvolver lá suas teorias políticas e sociais, especialmente autores ali do campo do libertarismo, do anarquismo, da social-democracia, do socialismo e do comunismo. Tá? Gente, vocês têm que dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, o nome das obras do Rousseau. Tá?
uma das obras mais importantes dele se chama Tratado da Desigualdade entre os Homens. Se não me engano é isso, Tratado da Desigualdade entre os Homens. Se aparecer esse título, você já sabe que está associado a Rousseau, ok? Um outro livro importante dele se chama Emílio. Tá? Ué, quem que é esse Emílio? Emílio é o personagem de um livro que o Rousseau escreve sobre educação. Tá? O Rousseau vai dizer o seguinte: educação é fundamental para garantir a criação, a formação de uma sociedade livre. E Emílio é uma criança. Né? O personagem do livro é uma criança muito sensitiva e autodidata, que ela vai aprendendo conforme vai crescendo, né? Ela cresce num ambiente supostamente livre, com a natureza, né? É como se fosse o Emílio, o homem no estado primitivo, ideal, né? Do Rousseau. E esse menino vai crescendo com a natureza em harmonia, ele vai aprendendo a ler as plantas, os animais, as estações do ano, as suas necessidades de alimentação, as suas necessidades de higiene, e ele vai se tornando um autodidata. Né? Então, nesse livro, o Emílio, o Rousseau faz um exercício de pensar o homem no seu estado natural e como que ele pode se constituir através da educação, através do autodidatismo, como um ser já numa sociedade civil livre. Né? Então, muito importante também, se vocês verem esse título Emílio, vocês já sabem que está associado a Rousseau e a ideia de educação, de criação dos homens, da convivência dos homens na sociedade, ok? Então é isso, gente. Um abraço aí.